Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vou convidar a igreja para nós começarmos o nosso culto essa tarde. Tempinho bom lá fora, né? Bom para estar aqui dentro. Nós estamos alegres com a oportunidade mesmo, né? Nós que moramos em New England, se a gente não for fazer as coisas por conta de neve, a gente faz muito pouca coisa, né? Mas nós estamos felizes que ainda não nevou tanto, né? E nós temos a oportunidade, já que eu vou convidar vocês a se colocarem de pé, vou estar fazendo uma oração para nós iniciarmos o nosso culto essa tarde. Nós estávamos ali embaixo intercedendo um pouquinho antes do culto começar, né? E compartilhei com os irmãos que estavam ali orando nesse verso de Isaías capítulo 52, verso 7, que diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Que possa ser isso que seja dito de nós. É como são belos nossos pés, porque nós anunciamos nessa mensagem das boas novas, né? Que nós possamos anunciar, né? Que o nosso Deus, Ele reina. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus. Nosso coração se enche de alegria, Pai, porque nós sabemos que tivemos lutas, nós sabemos, ó Pai, que estamos cansados, nós sabemos que tem neve lá fora, mas a alegria de poder estar na Tua presença, Senhor, enche o nosso coração, Pai. O ânimo, Senhor, a força que nós encontramos ao buscar, ao cultuar o nosso Deus. Que alegria, Senhor. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor cantando Santo, 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 Santo é o Senhor. E que como é bom poder experimentar um pouquinho, ó Pai, dessa adoração aqui junto com os meus irmãos. Que o Teu Espírito encontre liberdade nos nossos corações, que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas possa continuar, Senhor, através desse culto. Esteja com nós em tudo que nós fizermos. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, esse louvor, as palavras, os ensinamentos, Senhor, o tempo de comunhão. Nós Te amamos, Jesus, e nós pedimos que o Senhor seja com nós nesse dia. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Eu vou passar a palavra para o grupo de louvor. Graça e a paz, nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Como o pastor disse, nós estamos alegres, né, de estar na casa do Senhor. Saber que nós fazemos parte da família de Deus. E isso é motivo, mais do que motivo, de você e eu se alegrar na presença de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos nessa tarde, Senhor. Tarde em que estamos reunidos aqui com os irmãos para Te cultuar, Senhor, para Te render graça, render glórias ao Teu santo nome. Dizer, Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti e que o nosso objetivo, Senhor, nessa noite é alcançar o Teu coração. Nosso objetivo nessa noite, Senhor, é de alguma forma, Pai, Te tocar. Nos enchemos da Tua presença, Senhor, e assim nós podemos, ó Pai, ser mais parecidos e semelhantes contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha receber o louvor e adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O reino do nosso Senhor Jesus é eterno. E também é um reino espiritual, porque o Senhor reina em cada coração, em cada crente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei, Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, Pai. Receba esse louvor, é para o Senhor, Pai. Nós te amamos. Aleluia. mistério de tua glória.
ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com nossas palmas, irmãos. Ele é digno. Toda honra, toda glória e louvor. Aleluia. Eu olho
Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor, nós não somos merecedores da sua graça. Merecida a vida, de graça recebi, da sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque sem a sua misericórdia, Senhor, nós não poderíamos ser alcançados. Amém, igreja?
paz do Senhor, nós vamos continuar a nossa adoração, né, com os nossos dízimos e ofertas, que faz parte, né, daquilo que nós fazemos como igreja. Nós acreditamos que a Bíblia nos ensina dessa maneira, que nós devemos contribuir com a obra do reino de Deus. Nós não fazemos isso, porém, por nenhuma obrigação ou por nenhuma constrangimento. Nós fazemos com o livre entendimento de que nós fazemos de gratidão, sabendo que nós estamos, né, ofertando com um coração grato por aquilo que Deus já proveu para nós durante essa semana, já proveu para nós durante esse mês. E nós somos prova vivas, irmãos. Se nós podemos, né, testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós, o testemunho é que o Senhor é provedor. Ele provê para o teu povo, Ele provê para nós, né, encorajamento, Ele provê para nós a fé que nós precisamos, né? Essa é uma das maiores alegrias do meu coração ao proclamar o Evangelho. É porque o Evangelho não é somente aquele Evangelho que nos salva momentaneamente, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos sustenta durante toda a nossa caminhada. A palavra dEle, a provisão dEle, a presença dEle é com o teu povo, desde agora por uma eternidade. Então, irmãos, nós vamos ofertar e dizimar, mas nós vamos orar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós até aqui. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Nós te damos graças porque o Senhor que sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. O Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a minha igreja, porque o Senhor é que sustenta, porque a igreja é do Senhor, a igreja é firmada naquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Ó Jesus, nós já recebemos muito mais do que nós merecíamos, ó Pai. Não existe nada que nós possamos fazer para retribuir tão grande favor, ó Pai, graça imerecida que nós recebemos de Ti. Mas nós gostaríamos de entregar diante de Ti os nossos dízimos e ofertas essa noite, e que cada parte dessas contribuições possa ser, Jesus, feita para a glória do Seu nome. Nós Te amamos, Jesus. Muito obrigado pela Tua provisão. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quantos têm motivos para agradecer o Senhor? E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilhar. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida,
Vamos declarar, igreja. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Adora o Senhor. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, glórias Glória ao a nome do Deus. Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Ó, que tremenda graça. Literalmente, os irmãos podem se assentar. Literalmente, irmãos, nós estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou mais um dia. E a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa, irmãos, porque ela nos alcança nos dias que nós estamos fortes, animados, né? Como o profeta Elias ali no Monte Carmelo, descendo fogo do céu, condenando os profetas de Baal. Mas quando nós estamos com medo, depressivos, desanimados, quando nós não temos força, a graça de Deus também nos alcança, também nos sustenta. Porque é assim que nós vivemos, na dependência do Senhor. Amém? O louvor foi uma bênção hoje. Continue orando pela vida dos irmãos que fazem parte do grupo de louvor. Estamos felizes que a irmã Renata está de volta. Irmã Renata, seja bem-vinda mais uma vez, né? Que bênção. Irmãos, eu vou fazer alguns anúncios breves para nós. Eu gostaria de anunciar que no próximo domingo, no dia 26, nós vamos ter a nossa primeira assembleia ordinária. Até então, nós temos tido assembleias extraordinárias, nós temos tratado de assuntos, nós temos feito algumas votações, mas a igreja Atos, né, como é costume das igrejas batistas, nós precisamos ter pelo menos uma assembleia ordinária. O que acontece nas assembleias ordinárias, irmãos? Geralmente nós tratamos de assuntos assim já esperados, como por exemplo nessa assembleia nós vamos estar apresentando para a igreja um relatório financeiro de tudo aquilo que, né, as entradas do ano de 2024, né, os gastos que nós tivemos, coisas assim de maneira mais simples. Nós vamos explicar mais como nós vamos estar abordando essa apresentação para a igreja no domingo que vem. E nós também vamos aproveitar, né, a oportunidade de estarmos com uma assembleia aberta, e nós também vamos estar apresentando, irmãos, algumas possibilidades para nós estarmos votando em relação a missões. A igreja Atos nós temos feito, nós temos investido em missões, mas nós não estamos ainda comprometidos de uma forma, vamos dizer assim, mensal, com a nossa ajuda, com o nosso investimento missionário. Nós vamos estar apresentando para a igreja no próximo domingo também para ser votado. Então eu peço que os irmãos estejam orando sobre essa questão, porque para nós é de grande importância. Nós estamos animados, né, com essa oportunidade de contribuir. Irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha, nós somos uma igreja bem pequenininha aqui no sul de New Hampshire, né, não com poucos brasileiros, mas o pouco que nós enviamos $1.000 agora no final do ano para comprar cestas básicas. Faz a diferença na vida de alguém. Abre as portas para o evangelho ser pregado.
conforta o coração de alguém que já entregou a vida para o Senhor e vê a provisão de Deus. Nós enviamos 2 caixas, é pouco, irmãos, mas faz a diferença porque é no reino de Deus. E Deus, quando nós estendemos a nossa mão para contribuir, Deus faz multiplicar, Deus faz milagres, Deus faz bênçãos. Então, eu fico empolgado, eu me animo e eu espero que os irmãos se animem também com essa oportunidade. Então, nós vamos estar fazendo no próximo domingo. Nós também, irmãos, gostaríamos de dizer que as caixas do projeto Lírio ainda não chegaram. A média é de 70 a 90 dias para essas caixas chegarem lá. Nós mandamos em novembro, então ainda está cedo. Mas eu gostaria só de animar os irmãos e dizer que nós temos intenção de talvez em maio, dependendo de quanta doações nós tivermos, enviar outra caixa, ou 1 ou 2, o que a gente conseguir arrecadar. Mas nós gostaríamos já de enviar outra caixa em maio. Nós já temos lá bastante arrecadações. Eu acredito que talvez, se não der uma caixa, está perto, mas eu gostaria de deixar isso na memória da igreja, que nós vamos estar aí nos esforçando para enviar outra caixa em maio, e quem sabe no final do ano de novo, talvez outubro, novembro, a gente envia mais, se assim o Senhor nos der condições. Amém? Também, irmãos, vamos continuar buscando ao Senhor com jejuns e orações por salvação. Vamos nos aproximar de Deus nesse mês de janeiro. Nas quartas-feiras eu tenho convocado a igreja para nós estarmos jejuando juntos, Nós não vamos ter reunião de oração nessa quarta-feira, mas eu ainda encorajo os irmãos, se vocês puderem estar buscando ao Senhor com jejum, com oração, para que o Senhor nos dê estratégias, nos deixe a nossa mente ativamente conectada com aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. E por último, eu gostaria de anunciar ou de nos relembrar que todos os domingos, antes do culto começar, nós temos intercessão aqui no basement, naquela sala. Assim que desce a escada direto, nós vamos estar orando ali. O irmão Roberto, a irmã Lígia, a irmã Cris já têm intercedido lá todos os domingos. Nós vamos continuar às 4h40, nós vamos estar nos reunindo lá todos os domingos. Se vocês chegarem um pouquinho mais cedo e quiser participar, nós oramos pelo culto, nós oramos pelos irmãos. Hoje nós oramos por vocês dirigirem, chegarem aqui bem, na neve, e nós vamos continuar fazendo isso, encorajar a igreja a fazer isso também. Mais alguma coisa? Não? Vamos estar orando pelos nossos pedidos nesse momento, irmãos. Vamos orar pelas crianças, Vamos liberar as crianças para a salinha. Vamos chamar eles aqui na frente, as professoras. Amém. Olha aí que turma maravilhosa que o Senhor nos deu, irmãos. Que privilégio. O Senhor nos concedeu, um grande privilégio de poder criar os nossos filhos na presença dele. Muitos de nós, irmãos, não tivemos o privilégio de ser criado num lar onde nosso pai, a nossa mãe serviu ao Senhor. Mas os nossos filhos estão tendo essa oportunidade. Deus abençoe você, renove as suas forças, te dê coragem, te dê ânimo, te dê fé para continuar ensinando os seus filhos, a importância de fazer parte da igreja, de amar o Senhor, de amar a palavra dele. Essa é a nossa oração para os nossos filhos, que cada esforço do ministério infantil possa produzir frutos, e frutos duradouros na vida deles, Amém? Vamos orar então? Alguém gostaria de orar? Os irmãos? Ana? Gostaria de orar, Ana? Está animada? Hã? Não, pode orar, pode ficar à vontade. Não precisa ser uma oração longa, não. Orar. Não tem problema não. Next time. Quando você sentir a vontade, você vai ser bem-vinda para orar com nós, tá bom? Amém. Josué? My brother. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que você abençoou mais um dia aqui, muito obrigado por sempre não deixar faltar nada na nossa vida, muito obrigado por sempre nos amar, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. That's okay. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um bom estudo. Irmãos, eu gostaria também que nós pudéssemos continuar orando. Nós temos orado sem cessar, nós temos vários pedidos de oração.
Mas gostaria também de pedir que os irmãos continuem orando. Nós ainda temos pessoas ainda no nosso meio lutando, né, com as gripes, lutando com esses vírus que tem passado por aí. O irmão Janos, a irmã Márcia, eles não conseguiram vir à igreja hoje porque estão se sentindo muito mal. Nós vamos estar orando por eles, pelo Emanuel, pedindo a bênção do Senhor, que eles possam se recuperar rápido. E nós vamos continuar orando também, irmãos, pela a questão da imigração. Nós vamos continuar. Nós sabemos que essa mudança de governo tem gerado um certo medo no meio da nossa comunidade, mas, irmãos, a nossa esperança se encontra no Senhor Jesus. E os propósitos dele para cada um de nós, eles se cumprem de acordo com a vontade de Deus. Né? Você não está aqui por acaso e não independente, né, de documentos, cada um de nós vamos continuar aqui enquanto o Senhor permitir. Enquanto o Senhor permitir, enquanto os planos deles não se cumprirem para nós. Né? Se for um dia, um ano, 10, nós estamos vivendo na dependência do Senhor. Então eu gostaria de encorajar vocês, continuem orando, continuem buscando ao Senhor, né? As nossas vidas pertencem a Ele em todo o tempo, independente do governo, né, que toma posse. Nós sabemos que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Vamos continuar orando também por salvação, né? Continuar orando pelos enfermos, os familiares no nosso meio, continuar orando pela vida da Nayara, do Brian. Nayara perdeu a mãe dela. Né? Peço que os irmãos continuem orando pela vida do pastor Gilson, né? A última vez que eu falei com ele, os documentos já estavam todos preparados para ser enviado para o consulado, para o pedido do visto, né? E nós estamos, de novo, irmãos, o que nós temos esperado antes da ordenação pastoral foi uma decisão nossa como igreja, né, de poder honrar o pastor Gilson, de estar aqui, de fazer parte disso. É algo que também eu gostaria muito que ele estivesse presente. Por isso nós ainda estamos aguardando, mas nós sabemos da importância e da necessidade que isso aconteça. Então vamos convocar a igreja a continuar orando por essa questão e que o Senhor conceda favor ali quando esses documentos chegarem, né, diante do consulado para a aplicação desse visto. Vamos estar orando. Vou pedir, a irmã Lígia, pode levantar a voz em oração por esses pedidos, irmã Lígia, por favor? Sim, Jesus. Ó, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Amém, amém. Muito obrigado. Bom, irmão Carlos, pode abaixar meu retorno para mim, fazendo favor um pouquinho? Muito obrigado. Irmãos, eu estava me preparando para compartilhar a mensagem com a igreja hoje e eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei uma mensagem assim bem próxima e eu voltei atrás, né? Falei, vou checar o que eu falei anos atrás, se bate. E eu estava ali atrás, estava pensando, né, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com a igreja foi dia 7 de março de 2010, vai fazer 15 anos. E eu já não compartilhei com frequência, né, mas
Eu já estou podendo voltar atrás e checar se o que eu falei faz sentido, Cláudio. E eu voltei atrás, dei uma vasculhada, né? Fiz uma reciclagem de alguns tópicos dessa mensagem de tempo atrás, mas hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa série de mensagens que nós temos ouvido, tão importante sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como igreja. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem, né, conduzido as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado. E nós entendemos e aceitamos, né, é importante isso, entender e aceitar que como igreja nós fomos anunciados para anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados com esse propósito. O Senhor nos permitiu existir com esse propósito. Seja a igreja Atos, seja qual for a igreja com que nós fizermos parte. Bom, Roberto, eu fiquei extremamente preocupado quando eu procurei água, porque tinha uns bilhetes aqui dos hispanos, tem uns tichu que usado, eu não sabia se essa água estava limpa ou não, mas eu bebi ela, viu? Não, brincadeira, eu vi que o irmão trouxe água aqui, muito obrigado. Mas então, irmãos, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, né? E nós estamos nesse início de janeiro, né, tentando entender e processar como nós podemos nos posicionar para responder a esse chamado, responder a esse mandamento, a essa instrução de Jesus para nós, né, da grande comissão. Nós ouvimos, né, no primeiro domingo falar, né, sobre como nós devemos nos preparar, né, expandir o espaço da nossa tenda, firmar as estacas. Nós precisamos firmar as estacas. Semana passada os irmãos foram bem graciosos e conseguiram sobreviver aí a minha mensagem sem voz, né? Sem muita energia, mas nós ouvimos e entendemos um pouquinho o que é a grande comissão, né? Por que, né, que nós chamamos essa instrução de Jesus da grande comissão. Nós aprendemos um pouquinho disso, né? E sobre o ato corajoso de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho, né? É as boas novas, né, que nós anunciamos, a importância de nós anunciarmos o Evangelho com as nossas palavras. Nós não podemos deixar de explicar, de anunciar, de deixar com que aqueles que ainda vivem em trevas, de ver a grande luz. E qual é essa grande luz, irmãos? É a boa mensagem do Evangelho. E dando continuidade, partindo desse ponto que nós aceitamos essa responsabilidade, que nós somos responsáveis a esse encargo de Jesus para nós, né, da grande comissão de fazer discípulos, de ser testemunhas até os confins da terra, de pregar Evangelho, como diz o texto de Marcos, né? Eu gostaria de rever e ver com os irmãos hoje, né, o que é essa mensagem das boas novas, né? E o título que eu trouxe hoje, o Evangelho é as boas novas. E o objetivo da mensagem de hoje, irmãos, é nos ajudar a entender e formular o que é que nós anunciamos como boas novas. O que precisa estar incluído nessa mensagem para que nós possamos realmente entender quando nós fazemos, quando nós deixamos de fazer. Não, aqui realmente eu anunciei o Evangelho, ou não, isso foi uma palavra de encorajamento que eu dei para o meu irmão, mas o Evangelho precisa ser anunciado. Existem certos aspectos que nós não podemos deixar de incluir, né? Como eu já disse para os irmãos, vão existir situações onde às vezes nós temos que contar a nossa história da nossa vida, nós vamos ter que contar testemunhos que nós já ouvimos, milagres que Deus fez para preparar um coração, preparar o terreno, mas existe uma mensagem que ela precisa ser anunciada com clareza, ela precisa ser anunciada com coragem, ela precisa ser anunciada com firmeza. Essa é a mensagem do Evangelho, é as boas novas da salvação. Quando nós fazemos isso, né, nós tentamos resumir, existe tanto já escrito, tanto já falado sobre o que é o Evangelho, e toda vez que nós, né, atentamos de uma forma como essa, simples, nós corremos o risco, né, de chegar a dois extremos. Um deles é optar por uma definição muito ampla, né, e tudo aquilo que é bom nós anunciarmos como o Evangelho da salvação, porque o Evangelho em si,
né, servir a Deus em si, trazem muitas coisas boas que nós podemos compartilhar. Existe muita coisa boa que nós podemos dizer sobre o reino de Deus, sobre quem Jesus é, sobre a nossa vida de servir a Cristo. Muita coisa boa, irmãos. Mas nem tudo é o Evangelho. Nem tudo é as boas novas da salvação. De novo, às vezes pode ser uma preparação, não é verdade? Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado para não abrir demais, ser amplo demais. Esse é um extremo. E o outro extremo seria, né, fazer muito, como que eu poderia dizer, uma definição muito estreita, onde nós iríamos perder, né, e deixar de incluir coisas tão boas que fazem parte do Evangelho. Então, o meu objetivo seria apresentar para nós algo simples, mas essencial daquilo que faz parte do reino de Deus. Eu não iria ao extremo de dizer que é somente isso, mas eu gostaria de compartilhar aos irmãos que pelo menos isso precisa estar incluído na mensagem que nós anunciamos das boas novas. São 3 aspectos que eu considero indispensáveis, né, que devem fazer parte do Evangelho e das boas novas que nós anunciamos. Nós vamos ler, irmãos, vários textos bíblicos hoje à tarde para nós vermos essa mensagem. Então eu gostaria de encorajar você a manter suas Bíblias abertas, né, e ter elas em mãos ao nós ouvirmos essa mensagem. Eu vou orar, convido os irmãos a fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Peço da tua graça, Jesus. Peço, Senhor, do teu favor. Eu peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, não venha a ser ofuscada pelas minhas. Jesus, que nada que eu disser aqui, Senhor, possa impedir ou possa ser, Jesus, pedra de tropeço para que a tua boa palavra, tua boa e eficaz palavra, alcance os nossos corações. Pai, que essa mensagem aqui, ou se for ouvida daqui quanto tempo, possa produzir bons frutos nas nossas vidas e na vida de quem ouvir. Nós te amamos, nós amamos a tua palavra e nós confiamos nela, Pai, como autoridade sobre as nossas vidas. Nos ensine, nos guie, nos encoraje aqui essa tarde. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Irmãos, então vamos lá. A primeira coisa que eu acredito que deve ser incluída na mensagem das boas novas é que a mensagem do Evangelho precisa revelar aos seus ouvintes quem Jesus é. As boas novas revela quem Cristo é. Se nós compartilharmos com alguém, né, alguém que está perdido, alguém que está nas trevas, alguém ainda que não entregou o seu coração para Cristo, se nós compartilharmos com ele, né, tudo aquilo que Cristo fez por nós, ou todas as coisas boas que existem, né, em servir a Cristo, ou como é bom fazer parte da igreja, como é bom, né, estar envolvido num plano de leitura, nós podemos compartilhar muitas coisas, mas se nós não compartilharmos de forma clara quem Jesus é, a nossa mensagem ela vai estar deficiente, né? E a Bíblia nós podemos ver de novo, né, que quando esses homens de Deus eles compartilhavam a mensagem do Evangelho, eles compartilhavam de forma clara quem Jesus é, quem Deus é. A mensagem da salvação precisa revelar quem Cristo é. Agora, o que nós entendemos de quem Cristo é o que nós vamos anunciar. Isso é interessante. João Batista, por exemplo, durante o seu ministério, né, nós sabemos que João veio, né, a voz que clama do deserto, ele veio anunciando, e quando ele começa a pregar esse batismo de arrependimento, ele não resume a sua mensagem em simplesmente vocês precisam se arrepender, mas ele revela, ele aponta para aquele que iria vir depois dele, que ele não era digno nem mesmo de atar as sandálias dos pés, não é? Em João, por exemplo, no primeiro capítulo, do verso 29 em diante, a Bíblia diz que João Batista dava testemunho da seguinte maneira, ou seja, lembra do nosso mandamento lá de Atos, né? Vão e sejam minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, né? Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. E olha o que João faz aqui. João dá testemunho, né, de quem Jesus é. Diz o seguinte, o texto de João, primeiro capítulo do Evangelho de João,
verso 29 e 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, olha só, irmãos, o que João diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu falei quando eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Essa é a mensagem de João Batista. Esse é o testemunho de João Batista. Olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam se arrepender dos seus maus feitos. Porque vem um depois de mim. Quem é esse que vem depois de João? João disse, né, quando viu ele, é o Cordeiro de Deus. Nós cantamos aqui hoje, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no final ele diz, né, esse é o Filho de Deus. Irmãos, não tem nada que nós podemos anunciar que tem mais peso, seja com entendimento ou não, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhuma outra religião pela qual o Deus, Criador de todas as coisas, se revelou através do seu Filho, através do seu Filho encarnado. Então esse é o testemunho de João Batista. Quando ele anuncia as boas novas do Evangelho, ele traz com clareza quem era Jesus. O apóstolo Paulo, né, quando ele prega, ele escreve a carta aos Coríntios, é isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 3, olha, nós porém pregamos Cristo, ou seja, né, olha o evangelho que Paulo anuncia, ou seja, Paulo estava fazendo o quê? Estava falando, estava pregando as boas novas do evangelho, e essas boas novas do evangelho inclui o seguinte: pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram achados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é. Paulo diz, olha, nós pregamos Cristo. Quem é Cristo? Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pregamos um Cristo que foi crucificado, que morreu, que foi enterrado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Nós pregamos um Cristo que é o poder de Deus. É somente esse Cristo crucificado e ressuscitado que pode salvar, que pode trazer salvação a um coração. A nossa mensagem, irmãos, precisa ser claramente explicada. Por mais simples que ela seja, ela não pode deixar de incluir a transparência de quem Cristo é, a clareza de quem Ele é. Olha, irmãos, até mesmo os anjos, né, eu já usei esse texto aqui, quando eles anunciam as boas novas para aqueles pastores ali no campo, olha só, eles anunciam as boas novas de que maneira? Afirmando quem Cristo é. Lucas 2, verso 10 e 11. O anjo dizendo aos pastores, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Essa boa notícia é o Evangelho, irmãos. E ela será motivo de grande alegria. Lembra quando eu expliquei semana passada o que é o Evangelho no grego? Ela é composta, né, de dois prefixos. Um dele é boa ou alegre, né? E a outra é ou mensagem ou notícia, ou seja, uma notícia alegre, uma notícia, né, que vai nos levar a jubilar, né? Olha só, ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Por que será uma notícia? Por que as boas novas vai ser uma notícia de grande alegria por todo o povo? Por quê? Porque ela revela quem Cristo é. Olha o que os anjos dizem. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. A mensagem que traz alegria para os nossos corações é a mensagem que revela quem Cristo é. As páginas das Escrituras, a Bíblia, irmãos, é toda sobre revelar quem Cristo é. A mensagem das Escrituras é revelar quem Cristo é. Desde a criação do mundo, da lei, dos profetas, dos salmos,
é a revelação de quem Jesus Cristo é. E a nossa mensagem do Evangelho, as boas novas, não pode deixar de incluir a revelação de quem Jesus é. Alguns textos, de novo, só para afirmar para nós. Em Apocalipse, por exemplo, no 1º capítulo, Jesus Cristo é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. No capítulo 2, ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Só para nos ajudar a entender, quando nós anunciarmos, nós podemos falar com firmeza, nós não podemos ter medo. Quem é Jesus? Ele é o primogênito, ele é o primeiro e o último, morreu e tornou a viver, Filho de Deus. Nós podemos anunciar com firmeza, irmãos. E esses são apenas alguns exemplos, né, que nós podemos usar para mostrar quem Jesus é e quão importante essa revelação, né, para nós que anunciamos as boas novas. O Evangelho precisa revelar as boas novas. E as boas novas são somente boas, irmãos, porque elas revelam quem Jesus é. Não existe boas novas sem Jesus. Quando Mateus diz que nós devemos ir fazer discípulos, irmãos, nós não podemos fazer discípulos sem anunciar quem Jesus é. Sabe por quê? O que acontece? Se nós fizermos discípulos sem Jesus estar envolvido, sendo revelado, nós fazemos discípulos de nós mesmos, e isso é trágico. Trágico. A última coisa que nós queremos são que pessoas agem com a nossa maneira egoísta, com a nossa maneira pecaminosa. Nós queremos que eles ajam como aquele Cristo revelado através de nós, como aquele Cristo revelado através do Evangelho anunciado. É os discípulos que nós queremos fazer. E só para relembrar, irmãos, que quando se trata, né, dessa questão de quem Cristo é, Jesus faz isso tão pessoal quando ele está com seus discípulos. Lembra depois que Jesus, né, faz ali a multiplicação dos pães, e ele vai para o outro lado, e ali chega a multidão, Jesus confronta a multidão e diz: vocês só vieram, né, porque vocês comeram esse pão, e tem aquela interação com eles. E aí Jesus diz para ele: quem não comer da minha carne ou beber do meu sangue. Lembram dessa passagem? E aquela multidão abandonou ele: esse homem está louco, nós vamos comer da carne dele. E tem aquela grande deixa, as pessoas vão embora. Mas olha que momento crucial para a vida dos discípulos, porque ali naquele momento Jesus faz uma pergunta que eu e você devemos responder. Jesus vira para os seus discípulos e diz: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos dizem: olha, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que é Elias. E Jesus então diz e fala: ok, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí, irmãos, é a resposta e é a pergunta que eu e você devemos responder. Sim, nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos, nós compartilhamos, mas quem você diz que Cristo é? Se você acredita que ele é somente um profeta, esse é o Cristo que você vai pregar. Se você acredita que ele somente é uma representação de Elias, esse é o Cristo que você vai pregar. Mas Pedro se levanta e diz: nós cremos que você é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E se eu e você cremos que Jesus é esse Messias, esse ungido de Deus, esse é o Cristo que nós vamos anunciar. As boas novas, irmãos, precisa começar com um entendimento sincero. Irmãos, eu não estou falando de nada complicado. Você não precisa participar de classes teológicas, de seminário. É o simples entendimento de quem Jesus é. E Pedro declara com firmeza: tu és o Cristo. E nós precisamos dessa firmeza, o Filho do Deus vivo, né? Quem você diz que Cristo é? Quem eu digo que Cristo é? Isso vai determinar o Evangelho que nós anunciamos, o Evangelho que nós compartilhamos. Nós não podemos, irmãos, obedecer o encargo da grande comissão. Nós não podemos seguir em frente, fazer discípulos, pregar o Evangelho, ser boas testemunhas até os confins da terra, sem esse entendimento sólido de quem Cristo é. E a pergunta que eu deixo, né, para nós contemplarmos é: quem
é esse Jesus que um dia te salvou? Quem ele é? E eu encorajo você. Lembre-se da resposta dessa pergunta quando você pregar o Evangelho. Porque você foi encarregado em cumprir a grande comissão. Eu fui encarregado em cumprir a grande comissão. Outra parte importante, irmãos, da mensagem do Evangelho é que as boas novas, ela revela quem Cristo é. Mas a mensagem do Evangelho, ela também revela quem nós somos. E sem essa revelação de quem nós somos, é impossível nós olharmos para a mensagem do Evangelho como boa. Porque nós não entendemos a escuridão que nós vivemos. Nós não entendemos, né, a morte que existe em nós. Nós não entendemos o abismo que existe entre nós e Deus. Quando nós não temos essa revelação de quem nós somos, nós nunca vamos entender que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem boa, ela é uma mensagem de alegria, ela é uma mensagem que nos traz salvação. Foram assim com muitos no tempo de Jesus. Nem todos entenderam a necessidade que eles tinham. Lembra quando Jesus fala em Mateus capítulo 5 sobre as boas aventuranças, né? E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê, irmãos? Porque os pobres entendem a necessidade. Os ricos, não. Quando a nossa alma está farta, o nosso espírito está orgulhoso, a última coisa que nós precisamos é de um Salvador. Mas quando nós entendemos quem verdadeiramente nós somos, né? Nós precisamos entender a decadência, nós precisamos entender o pecado que há, né? Por exemplo, nós só podemos, alguém pode só regozijar com o Donald Trump ser eleito como presidente se ele entender que Donald Trump pode trazer algum benefício para o país, que existe alguma situação que ele pode resolver. Ou a eleição do Bolsonaro, ou a eleição de quem for, nós só podemos regozijar, nós só podemos ficar alegres por entender que aquela eleição, aquela pessoa, naquela posição, pode resolver um problema que existe. Porque se não existir um problema, irmãos, por que nós precisamos de um líder? Por que nós precisamos de alguém que nos ajude? Então, da mesma forma, é com a nossa salvação. As boas novas do Evangelho. Né? Para que esse Jesus que nós acabamos de anunciar, de entender que as Escrituras anunciam como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, como o primeiro e o último, né? Como aquele que é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que essa mensagem seja boa, nós precisamos entender as condições em que nós nos encontramos. E eu acredito que um dos melhores textos que nós temos nas Escrituras para nos revelar quem nós somos, talvez seja Efésios capítulo 2, que diz assim, só alguns versos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo, quando escreve à igreja, olha só, essa é a condição, a nossa condição, irmãos. Estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Irmãos, essa é a nossa condição. E nós só entendemos essa condição quando nós somos confrontados com a verdade do Evangelho. Quando nós entendemos que existe um abismo entre nós e Deus, se existe um abismo, como nós podemos nos reconciliar com Deus? Através de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós somos confrontados com essa verdade, nós entendemos verdadeiramente quem nós somos. Aonde está esse Cristo? Eu preciso dele. Paulo, né? Descreve tão bem, nós conhecemos tão bem em Romanos, né, o estado do ser humano sem Jesus, o estado das nossas vidas sem Cristo. Romanos capítulo 3, verso 10 e 12 diz, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Irmãos, essa é
a nossa condição sem Jesus. E se nós não formos confrontados, se o Evangelho não revela isso, né? E quando nós anunciamos o Evangelho, nós precisamos e geralmente incluímos a mensagem de João Batista. Lembra, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas arrepender de quê? Olha, essa é a sua condição, essa é a nossa condição sem Jesus. Os irmãos entendem como que quando nós anunciamos o Evangelho, quando essas coisas são incluídas, isso traz esse abrir dos olhos. Irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo, não somos nós. Nós somos somente os portadores da mensagem, somente aqueles que levam, que anunciam, que declaram, que pregam. Mas as boas novas é quem Cristo é. Mas para essas boas novas de quem Cristo é, ela ter o efeito, para essa luz brilhar, irmãos, a luz brilha forte na escuridão. Quando nós não entendemos que nós estamos na escuridão, nós achamos que aquilo é o normal, né? Mas existe outro texto muito interessante, né? Isaías 64. Isaías diz, nós somos todos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Olha o que Paulo diz dele mesmo, como pessoa, irmãos. Romanos 7. Sei que nada de bom habita em mim, isso é a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse é eu e você. Esse é o estado do ser humano. O mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso nós precisamos da salvação. Por isso a mensagem da salvação, ela nos livra do inferno, mas ela nos sustenta, ela nos conduz, ela nos ajusta, ela nos mantém alinhados de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho, irmãos, não é somente para aqueles que estão perdidos. 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz, essa é a mensagem que eu anunciei a vocês, que vocês se mantêm firmes nela. Nós precisamos nos manter firmes na mensagem da salvação. As boas novas, irmãos, precisam confrontar quem nós somos e onde nós estamos indo. O que a mensagem do Evangelho tem revelado a você? Sobre você mesmo. O que o Evangelho revela a você? Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você busca o Senhor, o que tem revelado? O que tem confrontado em nós? Lembrem-se disso quando pregar o Evangelho, quando cumprir a grande comissão. O que o Evangelho tem revelado sobre mim? O que o Evangelho revela sobre o ser humano? Esse é um aspecto importante. Irmãos, e a última parte que eu gostaria de compartilhar, que eu acredito que deve estar incluído na mensagem do Evangelho, né? Nós já vimos que a mensagem ela revela quem Cristo é, a mensagem, né, revela e confronta quem nós somos, né? Mas a mensagem do Evangelho que nós anunciamos, ela precisa resolver o problema. Nós temos dois extremos aqui. Nós temos um Cristo santo, que deixou o seu trono de glória, que veio, morreu uma morte sacrificial na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, que se tornou o Cordeiro de Deus. Está numa classe só dele. E nós temos nós, os seres humanos. Até os nossos próprios atos de justiça, aquilo que nós fazemos com toda convicção, achando que estamos fazendo certo, é trapos de imundícia quando se trata de reconciliação com Deus. Nada disso nos serve diante de Senhor, nós somos miseráveis sem ti. Dois extremos. Nós temos aqui, o Evangelho revela esses dois extremos, mas o Evangelho também precisa resolver o problema. E agora? Se esse Cristo é tão bom assim como você me anuncia, se eu sou tão mal assim como eu estou entendendo, o que é que precisa acontecer? O que mais essa mensagem do Evangelho precisa anunciar? E eu convido você, volte comigo no texto de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 9. Eu vou ler de novo o texto e eu vou estender um pouco mais alguns versículos.
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Agora, irmãos, olha que interessante. Todavia, agora nós temos uma transição no texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a mensagem, as boas novas do Evangelho, revela quem Cristo é, revela quem nós somos, mas ela também revela o que Cristo fez por nós e como nós podemos nos aproximar de Deus. E aqui Paulo nos diz que nós estávamos perdidos nas nossas transgressões, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. E essa é a melhor notícia que qualquer um de nós poderíamos ouvir, que qualquer um de nós ouvíamos. Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Os nossos pecados, os seus pecados foram perdoados. Good news. Você não irá experimentar a ira de Deus. Você não irá experimentar a eternidade afastada de Deus. Irmãos, o inferno é real. As chamas do inferno é real. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. João descreve o que Cristo fez por nós em Apocalipse da seguinte maneira: Jesus Cristo, capítulo 1 de Apocalipse, versos 5 e 6. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, Jesus Cristo nos libertou pelo seu sangue. As boas novas do Evangelho revela o que Cristo fez por nós. Revela o que Cristo fez pelo homem pecador, não merecedor do amor e da graça de Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, que nos salva, é a mensagem que revela quem Jesus é. É a mensagem que revela, né, quem nós somos, mas é a mensagem que nos oferece o que esse Cristo fez por nós. Essa é as boas novas da salvação. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Esse é o Evangelho que nós precisamos anunciar. E aqui eu pergunto, o que Cristo fez por você? Lembre-se disso quando você pregar o Evangelho. Lembre-se quem Cristo é. Responda essa pergunta. Quem Cristo é para você? Quem você diz que Ele é? Lembre-se disso ao pregar o Evangelho. Quem você é? Quem o Evangelho revela que você é? Lembre-se disso ao pregar o Evangelho. O que Cristo fez por você? Lembre-se disso ao pregar o Evangelho. E eu gostaria de concluir, irmãos, da seguinte forma, nos relembrando que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem inclusiva. Ela é inclusiva porque, irmãos, como nós respondemos a ela, importa muito.
Todos nós vamos ter que responder diante de Deus o que nós fizemos com aquilo que nós ouvimos. Todos nós. Aqueles que ouviram e rejeitaram estarão eternamente perdidos, separados de Deus, e não terão desculpas por não terem respondido a mensagem da salvação. Não terão desculpas, irmãos. Ninguém será condenado ao inferno de forma injusta, porque em Deus não há injustiça. Aqueles, porém, que ouviram e aceitaram essa mensagem, nós seremos responsáveis pelo que nós fizemos com este tesouro, com essas boas novas. Sabe por quê, irmãos? Porque foi nos deixado um encargo de ir e anunciar as boas novas da salvação. Para nós que aceitamos as boas novas, nós temos uma missão a cumprir. Eu gostaria de convocar, de desafiar, de propor para a igreja Atos que nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. O Senhor te fez de forma única. Nós não vamos anunciar, nós não estamos pregando um método, uma fórmula de como nós devemos fazer, mas nós estamos anunciando o que deve estar incluído. O Senhor te fez de forma única. O Senhor te formou com um propósito. Talvez você é uma pessoa amigável, que vai fazer uma amizade, que vai desenvolver uma confiança, que vai, e então anunciar o Evangelho. Talvez você é uma pessoa que Deus te deu essa firmeza, essa coragem de anunciar, de declarar a verdade, de não deixar as pessoas, se iludir. E você vai fazer a primeiros encontros como o Senhor te fez, como o Espírito de Deus te liderar. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que um dia te salvou, as boas novas que um dia revelou quem Cristo é e o que Ele fez por você. Pregue, mas faça conforme o Espírito te direcionar. Você foi criado com um propósito. A Igreja Atos foi criada com um propósito. E vai chegar um dia, irmãos, onde o grande pastor das ovelhas, ele vai retornar. Eu já disse para os irmãos, eu anseio por esse dia, onde eu vou ouvir o meu nome. Ele vai chamar o seu nome também. E nós queremos ouvir. Bom servo, fiel, porque nós amamos Ele acima de todas as coisas. Nós cumprimos seus mandamentos. Se existe alguém no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, se você conhece alguém que ainda não tomou essa decisão, não deixe de orar, não deixe de praticar, não deixe de se importar com essas vidas, mas anuncie. Irmãos, não existe nada que nós fazemos que nós nos tornamos bons sem praticar. Nada. Nós podemos ter dons. Neymar é um bom jogador, Wendel, mas ele ainda tem que treinar. Eu estou tentando, como dizer, falar alguma coisa que dá para a gente concordar, mas o Wendel fez assim, eu concordo. Mas, irmãos, nós precisamos praticar. Nós não nos tornamos um bom limpador de casa se nós não praticarmos. Aprender os detalhes, aprender os produtos, aprender aonde realmente importa. Nós não nos tornamos bons naquilo que nós fazemos sem praticar. Se nós pregamos, nós despertamos o desejo, ok, se eu tenho que revelar quem Cristo é, aonde que estão os textos que diz que quem Cristo é? É mais do que memorizar, irmãos, é mais do que só passar informação. O Evangelho é pessoal. É muito fácil, irmão, só passar e falar, olha, está aqui, Jesus te ama. Irmãos, é pessoal. De novo, eu tenho falado, nós precisamos anunciar com palavras, mas nós precisamos de confirmar com as nossas atitudes. Esse é o Evangelho que realmente gera frutos. Eu costumo dizer que, principalmente na nossa cultura,
Vão ser raras as vezes que nós vamos ver alguém que aceitou Jesus porque alguém passou em um ato evangelístico na rua e alguém levantou as mãos. Nós fomos evangelizados por pessoas que se importaram com nós, por pessoas que orou por nós, por pessoas com quem nós vimos o testemunho de vida, que impactou, que nos disse, não, nós temos que seguir esse caminho. Eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé, eu vou orar nesse momento para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. Continuo pedindo que os irmãos orem, que nós possamos estar conscientes daquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, orem, o Senhor irá abrir portas, oportunidades. Às vezes nós nos frustramos porque nós perdemos a oportunidade, nós não temos aquela firmeza, mas olha, nós vamos aprimorando, o Senhor vai nos ajustando. O Senhor não vai desistir de você se você deixar de... Não se preocupe. O Senhor não vai desistir de você, o Senhor não desiste de nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vou orar a bênção de Deus sobre a sua vida. E logo em seguida nós podemos seguir lá embaixo para o nosso tempo de confraternização. Senhor, obrigado por essa mensagem, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que essa palavra gere frutos nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a coragem de anunciar o Evangelho, que revela quem o Senhor é, que confronta quem nós somos. Ó Pai, que nos dá esperança daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por aqueles que responderam essa mensagem. Obrigado pela vida da Igreja Atos. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, ó Pai, apesar, ó Pai, da neve lá fora. Eu oro proteção, ó Pai, ao nosso retorno para casa. Eu oro bênção sobre a vida deles. Eu oro, Jesus, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa fazer prosperar o trabalho das mãos deles durante essa semana. Que a alegria da salvação possa ser contagiante na vida deles, ó Pai. Que as pessoas possam perguntar qual é o motivo de tanta esperança, de tanta alegria. E que eles possam ter a coragem, ser destemidos em anunciar. É o meu Cristo, é o meu Salvador que perdoou os meus pecados, que revelou quem eu sou e que, ó Pai, me deu a esperança de saber o que Ele fez por mim. Que nós tenhamos essa coragem, cada um de nós. Pai, que juntos nós podemos ser um corpo, que junto, ó Pai, nós podemos, sim, que alguns, que em momentos nós possamos plantar, em outros momentos nós possamos regar, porque nós confiamos que o Senhor dá o crescimento, mas que nós possamos trabalhar juntos, que nós possamos orar uns pelos outros, para estar comprometidos em um amor de aliança um com os outros, ó Pai. Eu oro, Jesus, que o Senhor seja a pérola de grande valor na vida deles, ó Pai, durante essa semana. Que nada tenha mais prioridade na vida deles, ó Pai, do que ter comunhão com o Senhor. Eu oro que o Espírito Santo que habita em você, que ele possa te direcionar, te proteger e te abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui hoje. E vamos lá embaixo conversar um pouquinho e comer um pouquinho. Vai ser uma bênção. Muito obrigado.